Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Estamos nos nossos 120 dias para mudar sua vida, um período de imersão nas cartas do Novo Testamento, meditando, lendo, recebendo as verdades de Deus contidas nessas Escrituras. Hoje, a nossa leitura bíblica é 2 Timóteo capítulo 2 e eu quero ler com você o versículo 15 e 16. Está escrito assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Mas se nós lermos o começo aqui do capítulo 2, o apóstolo Paulo está dando algumas orientações a Timóteo. E é interessante que já no versículo 1 ele diz assim, portanto você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E ele vai continuar falando algumas coisas ali para Timóteo não se deixar envolver pelos negócios da vida civil, ou seja, pelas coisas desse mundo aqui, mas que ele trabalhe arduamente no Senhor, que ele viva genuinamente o Evangelho. E aí ele fala, olha, lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu Evangelho, ou seja, o Evangelho está pautado na obra que Jesus Cristo realizou. Lembre-se da ressurreição, porque a ressurreição é que trouxe a justificação. Isso está escrito lá em Romanos, né? A morte de Jesus trouxe o perdão dos nossos pecados e a sua ressurreição trouxe a nossa justificação. Romanos 4:25. E aí o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo lembrar-se de Cristo ressuscitado, porque essa ressurreição trouxe a nossa justificação, tornou inoperante a morte, como nós já vimos ontem. A obra completa que Jesus Cristo realizou é que nós precisamos ser conscientes dessa obra. E é isso que ele está falando para Timóteo: permaneça consciente do que Cristo fez. Não fique pensando e discutindo coisas com as pessoas. Se nós lermos ali no versículo 14, um pouco antes, ele diz assim, não se envolva em discussões acerca de palavras, porque isso não traz proveito nenhum, só serve para perverter os ouvintes. Isso nós temos visto muito hoje em dia, né? As pessoas ficam ali discutindo coisas que não trazem edificação nenhuma, ficam dizendo que são novas revelações e isso e aquilo, coisas que ao invés de edificar as pessoas só traz confusão, contenda, divisão no meio da igreja. Mas aí no versículo 15, depois que ele dá todas essas orientações a Timóteo, ele diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como um obreiro que maneja corretamente a palavra da verdade. Mas esse maneja, quando nós vamos ver o significado no original, o maneja corretamente é que sabe dividir a palavra corretamente, que sabe discernir a palavra, discernir os tempos bíblicos, discernir todas as coisas referente às Escrituras. Por isso que é tão importante nós não lermos textos fora de contextos. Por isso que é tão importante, eu incentivo você a ler a Bíblia sempre como um todo. Por isso que nós estamos aqui nesses 120 dias lendo todas as cartas. Não leremos textos soltos, isolados, mas nós incentivamos você a ler toda a Bíblia. Se você vai ler um livro, leia todo o livro para compreender tudo o que está escrito ali, todo o contexto em que está inserido. Isso é manejar corretamente a palavra de Deus, não apenas versículos soltos. Sabe, amados, quantos e quantos pegam versículos soltos e criam heresias? Versículos que nada tem a ver com o contexto no qual foram inseridos. Nós vimos, inclusive, lá na primeira carta de Timóteo, aqueles versículos falando sobre a mulher, que ela tem que ficar em silêncio, que ela não pode ensinar. E nós vimos, está inserido num contexto, tem um porquê de estar escrito. Mas e quantas outras escrituras que nós compartilhamos, mostrando mulheres ensinando, mulheres profetizando, mulheres liderando? Então a palavra se desdiz? É claro que não. A Bíblia sempre explica a Bíblia. O que
que nós precisamos é manejar corretamente essa palavra. É exatamente isso que Paulo estava instruindo para Timóteo. Seja um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, ou seja, vive a sua vida íntegra, de maneira reta, santa, justa e que maneja corretamente a palavra de Deus. Sabe discernir os tempos, sabe discernir as escrituras. Não fica usando apenas palavras soltas. Isso vai perverter os ouvintes ao invés de encorajá-los, de edificá-los no verdadeiro evangelho. Então, amados, que eu e você sejamos obreiros aprovados. Que não haja nada em nós para nos envergonhar. Que possamos levar a nossa vida de maneira reta, santa, justa, pela fé. Que as pessoas olhem para nós e não tenham nada o que falar a nosso respeito. E que nós sejamos pessoas que sabem manejar a palavra de Deus. Que não ficam usando versículos isolados, textos fora de contextos, apenas para respaldar ideias humanas, teorias humanas. Não. Que nós possamos, de fato, compreender toda a Escritura e permitir que o Espírito Santo nos ensine. Que o Espírito Santo nos conduza em toda a verdade. E que, como está escrito no versículo 16, nós evitemos as conversas inúteis e profanas. Porque os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Que nós possamos nos manter em integridade diante de Deus e da palavra de Deus. Que os nossos assuntos sejam assuntos que edificam. Que as nossas conversas sejam conversas que edificam. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada pela exortação que o Senhor nos dá. Muito obrigada, Senhor. Pai, porque o Senhor nos ama. E a Tua palavra diz que quando o Senhor nos ama, o Senhor nos corrige. Obrigada pela palavra de hoje. Se tem algo que nós estamos vivendo, Pai, que nós não estamos sendo obreiros aprovados, que o Senhor mesmo ministre o nosso coração, que o Senhor mesmo traga luz, traga entendimento. Nós queremos ser obreiros aprovados pelo Senhor. Que não tenhamos nada do que nos envergonhar e que possamos manejar corretamente a Tua palavra, Pai. Nos ensina, nos ajuda, Espírito Santo. Nós te damos liberdade para o Senhor alinhar o que precisa ser alinhado, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.